vou passar então à nossa próxima palestrante, que este é um painel de mulheres, de mulheres palestrantes e a moderadora, Jacqueline Dias Nascimento, é doutora em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Paraná, atuou como colaboradora da Unidade de Investigação da Escola Superior de Enfermagem do Porto, em Portugal, e como bolsista do programa Doutorado Sanduíche Exterior. Mestre em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Paraná, especialista em gerência de enfermagem, atua como chefe de divisão de gestão de pessoas no complexo hospital de clínicas, e tem licenciatura e bacharelato em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. É membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Cuidado Humano em Enfermagem. A Jacqueline vai nos apresentar, vai nos dar pistas, não é? Na medida em que, em termos destes percursos pela investigação, na medida em que nos vai apresentar opções metodológicas como estratégias para conferir evidências à subjetividade humana. Estamos todos muito ansiosos por a ouvir. Jacqueline, muito obrigada por estar connosco e por partilhar connosco as suas reflexões, e tenho a palavra. Agradeço-lhe também que se conseguir cumprir os 20 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, mais uma vez agradecendo o convite por estar presente nessa grande discussão em relação à teoria da Jim Watson. É uma teoria que eu já estudo aí há mais de 12 anos e a gente fica muito feliz de ver cada vez mais esse grupo crescendo e se fortalecendo, né? Tanto aqui no Brasil com a rede e quanto em todos os outros países que hoje estão envolvidos. Eu vou aqui compartilhar a minha apresentação e espero atender às expectativas. Todos conseguem ver? Sim, estamos a ver. Então, tá bom. Como o painel, ele se propõe a explicar um pouquinho como a gente pode conferir evidência à subjetividade humana, a minha proposta hoje é trazer um pouquinho, então, as opções metodológicas como estratégia para atingir esse objetivo. A ciência do cuidado unitário, como hoje é conhecida, né, a teoria que a professora Jim Watson vem desenvolvendo, ela, inicialmente, como a Luana já fez a sua apresentação, ela não tinha essa proposta de ser, de fato, uma teoria, né? Então, mas ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo e trata-se, então, de uma teoria emergente que adere ao paradigma atual de cuidado humanístico. A filosofia do cuidado, ela é usada para guiar modelos transformadores da prática do cuidado e também do healing para os hospitais, para enfermeiros, todos os outros profissionais de saúde, também para os pacientes em diversos contextos em todo o mundo. Então, a professora Jim Watson, inicialmente, ela realmente não tinha a intenção de construir uma teoria de enfermagem, né? Isso pode ser observado lá no seu primeiro livro, em 1979, que foi considerado um tratado de enfermagem, e não especificamente Olá, professora Jacqueline. Olá, professora Jacqueline. Oi. Já esteve? Ok. Temos aqui alguns pedidos para que possa colocar a sua apresentação no modo de apresentação. Será possível? Desculpe. Sim. Me desculpe. Obrigada. Desculpe. Ficou melhor? Isso. Desculpe, está bem? Vá, até Tá já. ótimo. É que a gente só vê a nossa tela, né? A gente fica sem ver como está apresentando. Mas então, vamos lá. Então, continuando, então, ali a Watson, ela realmente não tinha essa intenção de construir uma teoria lá em 1979, quando ela fez o seu primeiro livro. Mas a parte importante da gente estar discutindo uma teoria cuja principal autora ainda está viva é que a gente consegue avaliar a evolução dessa teoria ao longo do tempo.
Hoje, a ciência do cuidado unitário, ela vai reconhecer igualmente o cuidado como um fenômeno epistêmico, ontológico, e que a partir de agora torna explícito o fato de o cuidado transpessoal estar localizado, então, no campo da ciência. Né? Eu trouxe ali algumas imagens, porque a gente sabe que tem alunos e profissionais de vários níveis de formação, para a gente entender um pouquinho essas palavras que a gente sempre está citando aqui no dia todo, né? O que é o epistêmico e o que é o ontológico, e como isso se comporta dentro da profundidade do desenvolvimento do conhecimento. Watson, ela então, inicialmente não considerava que a sua teoria ela seria verificável, quantificável ou testável, né? Mas sim uma teoria que ajuda o profissional a considerar o ser humano na sua transcendência, no fenômeno da experiência humana, isto é, centralizada na importância do cuidado, em pressupostos fenomenológicos existenciais, e que busca, na interligação dos conceitos, uma ciência humana adequada para a enfermagem, e eu vou sempre reafirmar aqui para todas as profissões de saúde, que transformam-se por meio da conexão entre aquele ser que cuida e o ser que é cuidado. A Watson também ela vai entender a prática do cuidado de enfermagem é capaz de transcender e unir tanto os fatores humanísticos como o conhecimento científico, em paralelo a todas essas tendências mundiais, coerentemente responsivas às necessidades de saúde dos pacientes, da família e da comunidade. Então, como que a gente pode, né? Eu acho que a pergunta que a gente busca responder hoje é como que a gente pode utilizar a ciência do cuidado unitário como um referencial teórico para as pesquisas de enfermagem. Como já foi discutido também aqui no decorrer do dia, a enfermagem ela se apropria de diversos tipos de conhecimento, porque a gente entende que para cuidar de um ser humano, você não consegue atingi-lo com uma única forma de conhecimento, dada toda a sua complexidade. Muitas vezes, apenas então o conhecimento científico ele não traz os subsídios necessários para fundamentar o agir do profissional enfermeiro frente às diversas facetas que um paciente pode apresentar. Então, o profissional enfermeiro, para realizar o cuidado, ele acessa todo o seu arcabouço teórico, as suas experiências vividas e também todos os tipos de conhecimento, né? O conhecimento empírico, o conhecimento ético, o conhecimento pessoal, o conhecimento estético e o conhecimento relacionado ao padrão clínico. O conhecimento conceitual, que é esse que a gente está discutindo como referencial teórico, então, ele é aquele que, além da experiência pessoal, ele vai se articular com alguns modelos ou teorias. Ele vai se somar, né? Ele vai somar o conhecimento da enfermagem e o de outras disciplinas. Então, as proposições são apoiadas pela evidência empírica ou ela vai ser defendida por um raciocínio lógico. Os aportes epistemológicos, eles buscam com que a gente consiga determinar a construção do conhecimento e ele tem, então, o objetivo de orientar uma prática profissional. Um aporte teórico, ele também demonstra a maneira como que os modelos teóricos de enfermagem, eles podem orientar o pensamento crítico e a tomada de decisão. Ele é o caminho do conhecimento, ele agrega o pensamento crítico e a criatividade profissional e permite também a gente, então, estar nessa discussão que é o desenvolvimento das teorias de enfermagem. Sua relevância na evolução da profissão constitui um afastamento do caráter meramente empírico para uma adoção da prática profissional baseada no conhecimento científico. A pergunta, né, como conferir a evidência à subjetividade humana, à subjetividade da experiência humana. Eu trouxe essa imagem porque é a forma que eu acredito que a gente consiga se aproximar desse objetivo. A gente viu agora dois trabalhos, né, os dois trabalhos anteriores, da Soraya e da Inês, que podem mostrar para a gente um pouquinho disso, né, que quando a gente vai buscar conferir evidência para a experiência e para a subjetividade humana, alguns fatores a gente já consegue relacionar.
primeiro deles é o objeto de estudo, né? Então, o objeto, não só objeto de estudo, mas também a metodologia de pesquisa, o referencial teórico, a sensibilidade teórica do pesquisador e a hipótese que eu vou defender naquele trabalho. Esses fatores, eles precisam conversar com o referencial teórico que eu vou utilizar, e eles vão subsidiar também o posicionamento do pesquisador para a forma que ele vai observar aquele objeto de estudo que ele está tentando investigar. Então, nesse sentido, a gente, validado, então, ali pelo trabalho da professora Inês, a gente vê que a melhor forma, ou a forma mais utilizada, talvez não a melhor, né, porque não acredito que tenha essa diferença, mas sim a forma mais utilizada são as pesquisas qualitativas, né, que vão buscar, então, avaliar qualitativamente aquele objeto de estudo, e nesse foco eu defendo as pesquisas do tipo interpretativista, principalmente quando a gente quer saber como se dá a experiência daqueles sujeitos em relação a determinado fator. A sensibilidade do pesquisador, ela é, então, também uma grande chave para você poder trabalhar com a subjetividade humana. Eu preciso acreditar naquilo que o referencial coloca, eu preciso ter um método científico adequado, realizar pesquisas de forma ética, mas eu preciso acreditar que aquele referencial teórico ou aquela forma de cuidado, que é o que a gente está discutindo aqui, ela de fato é transformadora. E só assim eu vou conseguir buscar evidências científicas para explicar um determinado fenômeno. As pesquisas, então, interpretativistas, né, aqui eu gosto muito dessa figura, que ela traz um pouquinho como as pesquisas interpretativistas, elas se subdividem, né, talvez seria essa a palavra, mas elas têm um grande objetivo, que está focalizada ali no indivíduo, né, buscar de fato a experiência vivida, e aí nesse sentido você tem a fenomenologia, o interacionismo simbólico, e a teoria fundamentada nos dados e a etnografia, que podem, então, ser estratégias metodológicas para a gente buscar alcançar essas respostas. Todos os outros tipos de pesquisa, como as pesquisas de desenvolvimento teórico, né, que vão construir teorias ou modelos teóricos, ou mesmo as pesquisas que fazem revisão sistemáticas ou integrativas de todo o conhecimento produzido, elas também vão fundamentar fortemente o desenvolvimento científico nessa perspectiva. Então, nesse sentido, eu vou apresentar bem brevemente o trabalho que eu desenvolvi lá em 2018, quando eu fiz a minha tese de doutorado. Eu trabalhei, então, o cuidado domiciliar transpessoal, como ele era vivenciado, né? Então, me propus a desenvolver uma teoria sobre os pacientes vivenciando o cuidado domiciliar, e para isso eu utilizei, então, como referencial teórico o cuidado transpessoal proposto pela Jean Watson, e trabalhei em duas realidades, a realidade brasileira e a realidade portuguesa. Nessa tese, a tese que eu defendi, então, foi de que o cuidado domiciliar ele era possível por meio de uma busca de uma inter-relação transpessoal singular entre quem cuida e quem é cuidado, e é desenvolvido em um contexto de reconstituição no momento do cuidado. Então, o cuidado domiciliar, ele foi eleito porque já era o objeto de estudo que eu desenvolvi também no mestrado, mas o cuidado domiciliar, ele é aquele cuidado desenvolvido no âmbito privado, né, dentro das casas das pessoas, que é o ambiente mais singular para a prática profissional de saúde, né? Então, ele realmente demanda que o profissional esteja preparado para adentrar aquele ambiente e, junto com a paciente e família, construir, então, um momento de cuidado para não só desenvolver e melhorar a condição de saúde daquela pessoa, mas para fortalecer aquela família, fortalecer aqueles indivíduos ali. Nesse sentido,
né, quando eu estudei, não existia, a gente não conseguiu observar no trabalho que o cuidado transpessoal ele era sistematicamente realizado, né? Ou seja, esses grupos eles de profissionais, tanto do Brasil quanto em Portugal, eles não tinham tido uma formação específica para o desenvolvimento do cuidado transpessoal. Mas na interrelação transpessoal a gente pode captar fatores que fortaleciam então aquela prática profissional e o desenvolvimento de cuidado dentro do domicílio. Então, trabalhei com 53 participantes, foram 28 aqui do Brasil e 25 em Portugal. E a pergunta central que eu fiz para todos os participantes era como que era para eles vivenciar o cuidado domiciliar, né? E nesse discurso, as práticas de cuidado transpessoal, elas foram sendo captadas. Junto com o grupo brasileiro aqui da Universidade Federal do Paraná, a gente construiu o guia, né, do processo Clinical Cartas, e foi a partir do guia, né, que a gente construiu, então, tentando sistematizar os 10 elementos do processo Clinical Cartas, à época ainda não Veritas, né, o Veritas, ele veio ali bem no finalzinho do desenvolvimento desse trabalho. Então, quando a gente construiu o guia, foi justamente para tentar entender como a gente ia observar os 10 elementos do processo Clinical Cartas na prática, né, dentro ali na assistência à saúde. Então, junto com o guia do processo Clinical Cartas e com a pergunta aos participantes, a gente conseguiu construir então, 2 modelos teóricos. Então, esse é o modelo teórico português. O modelo teórico português, ele foi construído com base na família interativa, que é uma forma de interação entre os dados propostos pela teoria fundamentada nos dados, né? É um dos conceitos criados pela metodologia, e lá no modelo teórico português, a gente entendeu que o grupo de pacientes e profissionais, eles almejavam um cuidado transpessoal quando eles conseguiam perceber a sua dependência. Então, eles iniciavam o cuidado domiciliar, entendendo que a partir daquele momento eles estavam dependentes de cuidado, né? E para isso, eles então tinham que qualificar o cuidado domiciliar, ou seja, gerar atributos para aquele cuidado domiciliar. O cuidador, ele era considerado a todo momento, e para o desenvolvimento desse modelo teórico, os pacientes e profissionais se engajavam em experiências de ensino e aprendizagem, e então eles também tinha uma diferença grande entre o cuidado brasileiro, que era a administração, o que a gente chamou de administrando o seu cuidado, que era o protagonismo do paciente em relação ao seu processo de saúde e doença. A gente atribuiu isso ao modelo de saúde, né, ao próprio sistema de saúde, e também às características culturais e sociais do grupo estudado. Juntos, então, profissional, paciente e enfermeiro conseguiam, então, criar um ambiente de reconstituição dentro do domicílio e, assim, construir os momentos de cuidado. Então, é um trabalho extenso, né? A gente tem aqui pouco tempo para abordar, mas a gente conseguiu trazer as nuances que a prática do cuidado transpessoal era percebida e realizada por esses grupos entrevistados. No modelo teórico brasileiro, a gente entendeu que o cuidado domiciliar transpessoal, ele era pretendido, né? Então, o modelo se deu conforme o Código Teórico 6Cs, da Teoria Fundamentada nos Dados, proposta por Gleiser, e o cuidador, né, paciente e enfermeiro, ele começava o cuidado domiciliar, mas ele ainda inicialmente precisava construir condições para cuidar e ser cuidado, dada a nossa realidade de serviço domiciliar, que ainda existe no nosso país. O cuidador familiar, no modelo brasileiro, ele estava muito mais próximo de um membro da família, não diferente do modelo português, mas a gente conseguiu identificar menos cuidadores formais dentro da população brasileira. A administração do cuidado que a gente viu lá no modelo português não tinha dentro do modelo brasileiro, ou seja, os pacientes brasileiros, eles entendiam o cuidado oferecido de uma forma um pouco mais
passiva, a gente pode dizer assim, e quando recebiam qualquer tipo de atenção diferenciada que levava a uma prática de cuidado transpessoal, eles entendiam que o momento de cuidado, então, estava sendo construído, né, quando a gente faz essa interpretação dentro da teoria da Jean Watson. Os pacientes portugueses também conseguiam perceber o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar na rede de atenção à saúde, mas não percebiam que esse serviço estava disseminado e de fácil acesso para todas as pessoas que acessavam o serviço de saúde público. Desses dois modelos teóricos foi construído, então, uma teoria que é intitulada Buscando o Cuidado Domiciliar Transpessoal, que dentro do modelo teórico proposto, a gente entendeu que para começar o cuidado domiciliar, então ali para principiar o cuidado domiciliar, o paciente precisava ter essa situação de dependência e ser inserido no cuidado domiciliar, né, perceber que a partir daquele momento ele ia demandar um cuidado no domicílio, e esse cuidado ele poderia ser pontual ou um cuidado crônico e de longa permanência. Para isso, ele precisava buscar suporte para o cuidado domiciliar, então, paciente e profissional acessavam o familiar cuidador, buscavam receber o cuidado profissional, estudavam dentro da sua realidade, né, engajando-se em experiências de ensino-aprendizagem e criava condições dentro do lar para cuidar e para ser cuidado. O cuidado domiciliar também, ele implica em um ambiente de reconstituição. Então, esse ambiente, ele era criado e considerado para as práticas de cuidado domiciliar, e o paciente, ele administrava o seu cuidado, mas ele também qualificava muito o cuidado realizado pelo cuidador domiciliar. E só quando ele atingia todos esses objetivos é que ele era capaz de conceber um modelo de cuidado favorecendo... Como estão? Oi? Temos que continuar, professora Jacqueline. Isso que Eu podemos... sim, já estou bem no finalzinho. Está dentro do seu tempo. Está Tá dentro certo, tá certo. Então essa é a imagem da teoria que eu elaborei no final do doutorado. Com essa tese, então, a gente, como proposta final, a gente fez algumas contribuições para as interações transpessoais no cuidado domiciliar. Então, no final da tese, eu faço uma proposta de um curso para o desenvolvimento do cuidado transpessoal domiciliar, explico e tento trazer um pouquinho do uso dos modelos de cuidados específicos para o cuidado domiciliar. Hoje a Luana também já trouxe isso, né, na sua apresentação, que são os modelos de cuidados envolvidos pelo nosso grupo de pesquisa. Esclareço sobre a utilização de guias para o desenvolvimento do cuidado domiciliar e reforço a necessidade do desenvolvimento e aplicação de escalas para a gente poder, de fato, fazer essa transposição do modelo teórico e da teoria para o desenvolvimento prático de atividades transpessoais dentro do domicílio. Essa é a minha apresentação, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela para eu poder ver vocês novamente. Jacqueline, muito obrigada. Foi um percurso extraordinário nestas opções metodológicas como estratégias para conferir evidências à subjetividade humana, e tenho certeza que muitas questões vão ser colocadas. Dar os parabéns a este desafio que foi também, sendo uma amostra qualitativa, este número significativo de participantes, também ser em Portugal e no Brasil a realização da sua tese, e dizer que teremos algumas perguntas no final que vamos gostar de eu ouvir refletir acerca delas. Obrigada pela excelente comunicação
com que nos presenteou neste momento e pelo cumprimento escrupuloso do tempo.